Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para você, aonde você estiver, que a mão de Deus esteja te cobrindo, te guardando, te abençoando, no nome de Jesus, que a paz dele reine sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus planos, sobre os teus projetos, e sempre com os planos de Deus acima, sempre com os projetos de Deus acima dos nossos, amém? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Estou grato a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede em poder trazer para a tua vida uma pequena semente da palavra de Deus. Esse é um projeto a qual Deus colocou no meu coração, em poder auxiliar você de alguma forma. Deus colocou esse projeto na minha vida para poder auxiliá-lo na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, através da palavra dele. São pequenas porções da palavra de Deus, mas com um conteúdo espiritual muito grande, muito forte, em prol que você venha receber de Deus, que você venha receber da parte do Senhor. Nesse momento eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, pois Deus colocou um texto no meu coração, um texto que se encontra no Evangelho de Jesus, a qual escreveu o evangelista João, capítulo de número 5 e o versículo de número 3 até o versículo 5. É um texto muito conhecido da palavra de Deus que diz assim: Neste jazia grande multidão de enfermos, a qual havia cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. E um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse naquele tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem inválido, havia 38 anos. 38 anos. Esse é um texto muito familiarizado, um texto muito conhecido por todos nós, por você. Você já deve ter ouvido louvores acerca desse texto. Mas a palavra de Deus, ela é sempre atual nos nossos corações. E a palavra de Deus, ela é um rio que mana água viva em todo o tempo. Ela é eu costumo dizer que é uma padaria que sempre tem pão quentinho, pão feito na hora. E é a palavra de Deus. Você se alimenta dela, você recebe da palavra de Deus, e sempre a palavra de Deus é atual, é atualizada. E dentro desse texto, Deus me mostrou algo muito forte nesse texto. Perceba que Jesus, ele está numa localidade, ele está num ambiente onde nesse ambiente existem pessoas enfermas, existem pessoas com necessidades, existem pessoas com dificuldades. E a Bíblia faz questão de falar que dentre essas pessoas existe um que já faz 38 anos que ele está naquela situação. Já faz 38 anos que ele está passando por aquela adversidade, que ele está passando por aquele problema, e ele não via esperança em lugar algum. A única expectativa que ele tinha, a única esperança que ele tinha, e o texto diz que não só ele, mas toda aquela multidão de pessoas enfermas, qual era a expectativa delas? Era o movimento das águas. Era o movimento daquelas águas quando o anjo descia naquele lugar. Então as pessoas só eram curadas quando havia movimento nas águas. Aquelas pessoas só eram curadas quando o anjo descia naquele lugar e movimentava as águas. Daí a pessoa que se jogasse primeiro era curado. A pessoa que se jogasse primeiro nas águas em movimento, ela era sanada de qualquer enfermidade que ela tivesse.
seja coxo, seja ele paralítico, cego, qualquer enfermidade. Ele seria curado na agitação das águas. Mas preste atenção aqui, a expectativa deles era no movimento das águas. E quando a Bíblia faz menção desse rapaz que há 38 anos ele estava sofrendo, ele estava passando por essa adversidade, e já fazia 38 anos que ele estava na mesma situação. E eu fiquei me perguntando, Senhor, por que ele ficou tanto tempo esperando um milagre? Por que ele ficou tanto tempo esperando o agir, esperando o mover de Deus na vida dele? E lendo o texto, Deus me mostrou. A expectativa dele não estava em Deus. A expectativa dele não estava em Jesus. A expectativa daquele rapaz estava no tanque, estava no mover das águas, estava no anjo. Perceba que ele estava esperando o mover das águas para que ele fosse curado. Ele não estava esperando em Jesus. Em nenhum momento ele estava esperando em Deus. Ele estava esperando só o mover das águas. E o que é mover das águas? Mover das águas fala de campanha. Mover das águas fala de congresso. Mover das águas fala de uma festividade que acontece uma vez por ano nas nossas denominações, ou que acontece 2 vezes, 3 vezes por ano nas nossas denominações, mas ele estava com a expectativa, era no mover das águas. E eu pergunto para você, qual é a sua expectativa? Você espera algo de Deus nas campanhas que a sua denominação faz? Você espera algo de Deus nos congressos que a sua denominação faz? Se você esperar de Deus sempre num congresso, sempre numa campanha, você está pensando de uma forma errada, porque Deus não se limita no mover das águas. Deus, ele não se limita numa campanha de 7 dias, de 3 dias. Deus, ele não se limita num congresso de 10 dias, de 11 dias. Deus pode fazer num culto de quarta-feira dentro da igreja onde você congrega. Deus pode fazer um milagre na tua vida num culto de domingo, num culto da família normal. O problema é que as pessoas hoje, preste atenção, o problema é que o foco das pessoas hoje é a campanha. O foco das pessoas hoje é o mover. O foco das pessoas, elas têm na mente que Deus vai fazer só na campanha, que Deus vai fazer só no dia de festividade. Essa é uma mentalidade errada. É uma mentalidade totalmente errada. Se você está pensando dessa forma e ainda está à espera de um milagre, mude a sua mentalidade, porque você vai ver que Deus vai fazer na tua vida num culto de domingo, pode fazer num culto de sexta, pode fazer num culto de quarta, pode fazer num estudo bíblico. Deus, ele não se limita à campanha, Deus, ele não se limita a congresso. Me entenda, por favor. Eu não estou dizendo que Deus, ele não pode fazer numa campanha, que Deus não pode fazer num congresso, mas eu estou dizendo que se a sua expectativa for só na campanha, for só no congresso, você está agindo de uma forma errada com Deus. Deus quer que você dê tudo para Ele na quarta, que você dê tudo para Ele na segunda, na sexta, na terça, no sábado. Deus quer que você venha esperar nele todos os dias. Não é só na campanha. Se eu fosse ver com esse rapaz em quem é que ele esperava, com certeza ele iria me responder: eu estava esperando no anjo, eu estava esperando no mover das águas. E quando Jesus chega para ele e diz: queres ficar curado? Ele diz que queria, mas que não tinha ninguém que o jogasse no tanque. Perceba que ele estava esperando, ele tinha uma expectativa, ele tinha uma esperança, mas a esperança, a expectativa, aquilo que ele queria receber, ele estava focando na direção errada. O salmista Davi, ele disse: esperei com paciência no Senhor. Esse rapaz, ele estava esperando com paciência sim, mas não era no Senhor, não era em Deus.
era no anjo. E a palavra de Deus diz que anjo não pode curar. A palavra de Deus diz que anjo não faz milagre. A palavra de Deus diz que anjo não traz salvação. A palavra de Deus diz que os anjos, eles são os nossos guardiões, eles são os nossos protetores. Anjo não faz milagre. O único que faz milagre é Deus. O único que opera milagres e maravilhas é o Senhor Jesus. Por isso, não sei há quanto tempo você está esperando esse milagre. Não sei há quanto tempo você está esperando a bênção de Deus na tua vida. Mas deixa eu abrir a sua mente nesse momento. Espere em Deus. Confie em Deus. E dê tudo de si. Dê o melhor para Deus no culto de domingo. Dê o melhor para Deus no culto de sábado, no culto de sexta. Dê o melhor para Deus na congregação, aonde você for. Porque quando você menos esperar, Deus vai entrar com providência na sua vida, na sua casa. Deus vai entrar com providência naquela sua dificuldade que você tem vivido há tanto tempo. E até hoje você clama, clama e clama. E quando acontece de repente uma campanha, um congresso, você fica alegre pensando que Deus vai fazer. E passa a campanha, passa o congresso e Deus não faz. Por quê? Porque a sua expectativa está na direção errada. Qual é a sua expectativa? Essa é a semente que Deus me deu para compartilhar com você. Qual é a sua expectativa? Em quem você tem esperado? Espere em Deus. A sua expectativa tem que estar em Deus. Confie nele, que Ele tudo fará. A Bíblia diz, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor dos exércitos, do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. Por isso mude a sua mentalidade, mude a sua expectativa, mude a sua esperança. Homem não pode fazer milagre. Qual é a expectativa sua quando você vai no culto? A sua expectativa não tem que ser no pastor, não tem que ser no evangelista. A sua expectativa não tem que ser no pregador. A sua expectativa tem que ser naquilo que está dentro do pregador, que é o Espírito Santo de Deus. A sua expectativa tem que ser Jesus, tem que ser Deus. Por que às vezes você vai no culto e sai da mesma forma que você entrou? Por que às vezes você vai no culto e às vezes sai pior daquilo que você entrou? É porque você vai questionando, você vai perguntando quem é que vai pregar, quem é que vai ministrar, quem é que vai trazer a palavra. Será que é o pastor? Será que é o irmão? Se é aquele irmão, eu não vou. Ei, se a sua expectativa não for em Jesus, você nunca será abençoado. Se a sua expectativa não for em Deus, você nunca será abençoado, porque Deus, Ele usa quem quer e na hora quem quer. Por isso não faça que nem este homem, este rapaz que ficou esperando 38 anos. Se ele esperasse em Deus, eu tenho certeza que ele não iria esperar por mais de um ano. Eu tenho certeza que era no momento certo, Deus iria abençoar ele. Essa é a semente de hoje. Qual é a sua expectativa? Espere em Deus. Confie em Deus, que Ele vai chegar para você e vai fazer um milagre na tua vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo Sementes da Palavra de Deus. Não esqueça, me inclua nas suas orações, esteja orando pela nossa vida, pelo nosso ministério, que eu estarei orando por vocês. Amém? Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Fique com Deus. Amém.